Muito bem, meus amigos. Como nós havíamos comentado, nós estamos na página 121 da apostila número 1 da FEB, entre um capítulo e outro, e nós tínhamos visto com detalhes sobre a eclosão da mediunidade. Hoje vamos adiante na questão de algo ainda muito relacionado e necessário de se compreender e de se estudar, que são os transes. E eu queria ler com vocês esse aspecto, porque ele tem toda uma importância para nós. Ali diz, prece e irradiação mental. Irradiação, etimologicamente, significa lançar de si algo. Emitir, por exemplo, raios, energias, fluidos, pensamentos, sentimentos. Irradiar ou radiar. Tem também o significado de resplandecer, refulgir, lançar raios de luz ou calor, aureolar, cercar de raios refulgentes. É vibração que faz oscilar, brandir, agitar, mover qualquer fluido ou energia. Todos nós temos capacidade... Por favor, amigos, cuidado, o microfone, para que ele seja colocado em modo silencioso, por favor. Todos nós temos capacidade para expandir os próprios fluidos e energias vitais e mentais pelo controle da vontade. Por exemplo, podemos mentalizar uma pessoa doente ou portador de dificuldade, envolvendo-a em vibrações de saúde, de equilíbrio, de paz ou de harmonia. Eu até diria, ou de tudo. Também podemos vibrar mentalmente pela paz mundial, por um país, por alguém ou pelo sucesso de um empreendimento. A irradiação pode ser secundada pela prece, mas não é obrigatório. A prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. E nós estamos lendo Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse é um trecho que até valeria a pena nós o estudarmos com mais detalhes, não é? Mas procuremos refletir. Com o codificador, é como se ele nos trouxesse um convite à oração e às irradiações. Ao mesmo tempo que é um convite, é algo que nos ajuda a nós nos situarmos nessas questões, lembrando o valor de todas as orações realizadas com sinceridade, trabalhando a ligação entre o céu e a terra, os humanos e Deus e os grandes espíritos, e uma ideia da importância do pensamento direcionado aos necessitados. Pensamentos e sentimentos, uso livre da vontade, procurando que cada um, ao realizar uma oração qualquer, possa contribuir para o bem das criaturas, daquelas que lhes são mais próximas, familiares, amigos ou colegas, mas quanto mais nós vamos compreendendo esses mecanismos, eu diria,
mais nós vamos ampliando como que o nosso entendimento, no sentido de que o convite que nos chega dos céus, dos bons espíritos, é para que nós sejamos solidários a tal ponto que nós queiramos de maneira tão enfática o bem da humanidade, que nossas preces já não tenham uma direção específica, claro, como ele até trouxe aqui, porque ela pode ser nesse sentido. Uma pessoa com risco de vida numa terapia intensiva de um hospital qualquer, em lugar, cidade, hospital, em qualquer região do mundo. Não precisa ser ao nosso lado, no bairro vizinho, porque os pensamentos, eles são ondas eletromagnéticas e estas ondas, Rosiane, cuidado o microfone, estas ondas, elas podem chegar a qualquer lugar do planeta. Então, meus amigos, o convite é esse. Por isso que nós acreditávamos que seria interessante iniciarmos o nosso encontro de hoje lembrando sobre isto. Então, repara que no próprio texto ele fala sobre a guerra. E vejam que tempos são esses, vejam cada um de nós o quanto nós podemos deixar de lado pretensões pessoais no dia a dia, em qualquer hora, sem esperarmos por nenhuma iniciativa alheia e fazermos essa experiência de criarmos em nós uma coisa que possa ser útil a quem quer que seja, ainda mais num mundo de provas e expiações, onde os dramas se multiplicam na Terra todos os dias. Então, por isso ficou aquela ideia de fazermos a leitura na semana anterior e estamos, então, lembrando isto agora. Eu gostaria de também fazer um convite. Claro que é um projeto muito simples, mas ele existe já, tem a ver com este tema, há 5 anos, e a prece pela humanidade acontece às 5 da tarde, no horário de Brasília, de segunda a segunda. Então, quem aqui do grupo não tem podido participar e queira, é só pedir para entrar e estar conosco, lembrando em torno de todo esse tema o valor da prece coletiva. E quando nós, às vezes, estudamos ou praticamos a corrente magnética, ela tem a ver com tudo isso. De tal maneira que, assim como existe uma corrente magnética, num certo sentido e objetivo, a prece pela humanidade, a prece coletiva, também é uma corrente que envolve o mais delicado magnetismo dos filhos de Deus em qualquer lugar, tanto desse mundo como de um mundo qualquer do grande universo. Então, fica a ideia, né, de um despertar nosso para sermos mais úteis a esse mundo com tantas dificuldades. Então, vamos adiante. Agora nós vamos lá para a página 123 da apostila, que é aquela que vai falar sobre transes. É o módulo 2, tema 2, transes. Nós já estamos aí lembrando algumas coisas só por causa da palavra, não é? Então, existem transes relacionados a doenças, a problemas, aliás, sérios de saúde. Existem transes relacionados a fenômenos espontâneos. Existem transes induzidos. Tudo isso tem como que uma base comum. Existe o transe, por exemplo, a partir do uso de substâncias psicoativas, assunto sobre o qual nós já conversamos um pouco, né? Drogas que
desdobram a pessoa que a ingere. E isso vai criar uma situação artificial, uma situação induzida farmacologicamente, com resultados variados, porque isso pode estar no campo experimental de psicólogos, de psiquiatras, médicos do mundo. Nós temos várias referências sobre isto, mas isso também pode acontecer no campo da dependência química, por exemplo, aos opiáceos, a mescalina, por exemplo, o ácido lisérgico, que é o LSD, e outras substâncias. Outra coisa que valeria a pena nós lembrarmos, no sentido de algo mais recente e que nós devemos nos debruçar e aprofundar o estudo sobre, é a questão dos fenômenos de quase-morte. Fenômenos de quase-morte são um exemplo muito bonito de algo que acontece, em geral, em situações de acidentes graves, mas o mais típico quando de paradas cardíacas durante anestesias a partir de cirurgias, em geral, eletivas, que são as cirurgias programadas. As de emergência também. Então, esse é um tema interessante que tem a ver com a questão de hoje, que são os transes. Então, vamos para a apostila agora e vamos prosseguir com ela, tá bem? Vamos ter tempo hoje para questões, perguntas, dúvidas e assim por diante. Então, todas as manifestações do psiquismo humano, boas ou más, fazem ressonância na mente do ser encarnado ou desencarnado. Adriana, o seu microfone, por favor. As ocorrências mediúnicas não poderiam ser diferentes, considerando-se a afirmação de André Luiz, que diz: a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. A mente do encarnado que é médium. Em geral, ele está trabalhando, agindo durante o dia a dia em vigília. Mas médiuns também trabalham mediunicamente desdobrados durante o sono fisiológico. Tanto quanto desencarnados também podem ser os chamados médiuns astrais, sendo elementos de vínculo entre espíritos desencarnados de como que condições diferentes do ponto de vista vibratório, servindo esses médiuns astrais como pontes, como elementos de ligação entre espíritos de condições muito diversas. Pois bem, então Emmanuel agora, por sua vez, lembra que todos nós somos médiuns. Dentro do campo mental que nos é próprio. Vejam como, a par de questões gerais, existem questões individuais, particulares, porque a mente de cada um é algo estritamente único, que depende da história multimilenar de cada criatura humana filha de Deus, na Terra especialmente. Associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada.
Então, o que ele está, de novo, nos alertando? A ideia de que cada médium é um médium diferente, porque a sua mente é, vamos dizer, exclusiva. E tudo depende aonde nós nos situamos com as nossas mentes, que são consequência das nossas almas ou espíritos, de tal maneira que nós podemos mentalmente nos associarmos ao que há de melhor nas possibilidades humanas no planeta Terra, mas também no limite contrário ao que há de mais preocupante, enfermiço nos padrões de uma humanidade muito acanhada evolutivamente. Nós não lembrávamos das guerras, das revoluções, dos conflitos, das desarmonias, das dificuldades. De onde vem isso tudo? Das mentes relacionadas a ideias, sentimentos, pensamentos, escolhas impróprias para o êxito do seu processo evolutivo, gerando o quê? Problemas, estagnação, prejuízos, sofrimento e morte. A guerra é o maior exemplo disso. E eu sempre lembro com os amigos, né? A história escrita da humanidade tem quase 6.000 anos. Durante todos esses milênios, nunca tivemos 100 anos de paz. E quando parecia que, a par da Síria, do Afeganistão, do Haiti, de países da nossa querida África, além destes, nós estaríamos caminhando para que a paz prevalecesse. Agora estamos às voltas, né? No centro da Europa, com o drama dos nossos irmãos da Ucrânia. Então, o que nós temos que lembrar aqui? A mediunidade envolve a mente humana. Então, em geral, a ideia que nós espíritas fazemos sobre a mediunidade é algo que gera benefícios para o planeta, gerando progresso, por exemplo, nas reuniões de assistência aos desencarnados, para que eles sejam acolhidos, possam se manifestar e o diálogo esclarecedor e a terapêutica fluídica ocasione, não é? Um enorme benefício, vamos dizer, fazendo com que aquele momento do trabalho mediúnico seja um verdadeiro ponto de inflexão entre os dramas até ali e toda uma possibilidade de uma nova condição para aquele espírito. Por outro lado, a mesma mediunidade, envolvendo as mesmas questões técnicas da mente, podem gerar um crime, a morte, quando a mente desavisada, despreparada, interessada nas coisas do mundo material, envolvendo os vícios morais, ela se vincula a entidades perversas, gerando tudo de pior que a Terra ainda vive na atualidade. Não vou nem fazer a lista, mas é uma ideia que todos vocês conhecem. Então, é isso que ele quer dizer aqui. A ideia de ou nós fazemos o nosso pensamento direcionar-se para o alto ou para as sombras da vida primitivista e torturada. Então, vamos adiante. A partir dessa perspectiva, compreende-se que, independentemente do plano de vida no qual o indivíduo humano se encontra e do nível de conhecimento moral e intelectual que possua,
cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Resulta daí, de forma indiscutível, o que vamos ver agora. Ou seja, livre-arbítrio, a história de cada um, o ponto em que chegamos no sentido da cultura e dos esclarecimentos que tenhamos, a partir de estudos que digam respeito a este tema, progresso da vida humana, progresso das almas, no sentido da espiritualidade superior, estarmos como que estabelecendo vínculos de acordo com isto. Então, há todo um convite neste sentido. Então, quando antes os autores lembraram Kardec, falando de preces e irradiações, é um convite a estarmos como que trabalhando raios específicos de elevação, de frequências vibratórias que destoam da média nossa mesma, do dia a dia. Não é? E é claro que aqui ele não se refere a preces repetidas automaticamente, ou por automatismo, textos decorados. Claro que sempre há proveito, porque quem faz mesmo deste modo está trabalhando algo melhor dentro de si mesmo, para o seu próprio proveito e para o proveito de outrem. Mas a ideia é no sentido da prece, da irradiação gerada, criada naquele momento por cada um dos filhos de Deus, de qualquer denominação religiosa, ou mesmo sem alguma, porque todos, como filhos de Deus, de alguma forma, têm na consciência uma tendência a estabelecer um vínculo altamente positivo com Deus e com aqueles que dirigem a vida humana em qualquer época. Pois bem, vejam o que ele diz a seguir. Cada médium com a sua mente. Cada mente com os seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, ergue-se-nos o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Isso é, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo as suas obras. Porque é uma coisa que se relaciona com esta frase, não é? Nós vamos colher sempre aquilo que nós semearmos. Não é assim? A prece também é uma semeadura? Ou não? A prece não é um elemento mental criativo? Nós não vamos estabelecer as nossas pretensões e os nossos vínculos de acordo com o que nós estamos buscando numa oração sincera e desinteressada qualquer? Muito bem, estamos estudando isto no sentido de nos prepararmos para sermos médiuns com Jesus. Médiuns equilibrados, médiuns que são, além de tecnicamente úteis, sejamos pessoas voltadas à transformação para o bem. Então, tanto isto interessa no dia a dia da prática mediúnica, como no dia a dia, independente de ser este ou aquele momento para o trabalho mediúnico, aonde ele seja. Porque significa o quê?
algo que diz respeito ao nosso patrimônio moral, tanto quanto ao direcionamento que nós podemos fazer no dia a dia, em cada vida, no somatório de todos os dias, com vistas ao futuro, do presente para o porvir. Não é mesmo? Então, vejam lá, assim, para que ocorra boa prática mediúnica, o indivíduo precisa ter noção de como funciona a sua mente e de qual é o seu potencial mental. Então, é um convite em termos de nos conhecermos melhor e de sempre aperfeiçoarmos essa condição. Porque a mente treinada, a mente envolvida de bons pensamentos, criações mentais, pessoais, individuais, tudo isso vai realizando uma triagem. E nós vamos nos levando, nos conduzindo para a melhor ambiência espiritual, onde as nossas almas e, portanto, as nossas mentes estarão vibrando, vivendo, entrando em sintonia e em comunhão. Então, vamos adiante. Para que o espírito possa comunicar-se, é preciso que haja relações fluídicas entre ele e o médium, que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Esse é um tema importante. Eu vou ler apenas mais um pouquinho e voltamos. Só à medida que a faculdade se desenvolve, é que o médium adquire, pouco a pouco, a aptidão necessária para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresente. Então, aqui, meus amigos, é como uma escola, é como algo da escola de médiuns, que faz parte da grande escola da vida, escola no sentido de nós, conhecendo os mecanismos, nós, com assiduidade, pontualidade, perseverança, nós, nas reuniões sucessivas, vamos nos ligando cada vez mais às entidades que, no primeiro momento ou período de treinamento, os benfeitores e dirigentes daquela equipe, eles trarão para o estabelecimento das sintonias, numa espécie de um treinamento. Uma curiosidade, né? Cada médium pode atuar numa época da sua vida e do seu trabalho, numa determinada faixa de pensamentos e vibrações, em geral, claro, de desencarnados. Existem médiuns que, numa ocasião, alcançam certos limites. Daqui a 2 anos ou 5 anos, eles já alcançam limites diferentes, ampliando os seus horizontes de trabalho. Então, não há estagnação na atividade mediúnica. Quantas vezes nós lembrávamos que um médium hoje é ele? Esse médium, daqui a alguns anos, ele se aperfeiçoa naturalmente pelo estudo doutrinário espírita, pelas leituras das obras relevantes, como também participando do trabalho prático da mediunidade. Bons médiuns não são improvisados. Há sempre um processo em andamento. Então, meus amigos, existem médiuns, e eu os conheço já há bastante tempo, com um potencial um pouco mais estreito de
percurso durante as reuniões. Quando eu digo percurso, é de movimentação em contextos diferentes do mundo espiritual. Tem outros numa situação intermediária. E tem outros que têm uma gama de facilidades desenvolvidas dentro de uma programação, e todos são úteis. Nós nos valemos de cada um, independentemente do seu espectro de possibilidades. Porque o mais bacana é que nós tenhamos uma equipe em que tenhamos expressões diferentes para que o todo da reunião seja o mais proveitoso possível. Assim como nós sempre lembrávamos que um grupo de reunião mediúnica, de educação e desenvolvimento, vamos dizer, como o nosso, ele hoje tem uma característica. Daqui a alguns anos ele deverá ter outra, sempre buscando o aperfeiçoamento, que faz parte da lei de progresso, que é lei divina. Eu poderia contar para vocês inúmeras situações práticas, mas vamos nos deter um pouco mais na leitura. Quem sabe, no outro momento, nós vamos lembrar algumas questões para serem como que ilustrativas daquilo que nós estamos aproveitando da apostila, tá bom? Pois bem, relação ou relações fluídicas entre o espírito e o médium, ou seja, a sintonia mediúnica, sintonia vibratória, acoplamento, ressonância, afinidade. Aqui, todas essas palavras têm mais ou menos esse significado no tema em questão. Pois bem, pode acontecer, portanto, que aquele com quem o médium deseje comunicar-se não esteja em condições propícias a fazê-lo, embora se ache presente. Como também pode suceder que não tenha possibilidade nem permissão para atender ao pedido que lhe é feito. Ou seja, esse entrosamento, ele depende de alguns detalhes, que no conjunto são detalhes oportunos, técnicos, e que nós temos que respeitar. Por isso que a dedicação do médium em treinamento é sempre algo muito importante, porque é o treinamento que vai capacitá-lo cada vez melhor para os vínculos que, através dele, os espíritos necessitados, em geral, precisam estabelecer para que sejam devidamente ajudados. É claro que a mesma coisa também tem relação com espíritos muito elevados. Não é qualquer médium que vai receber um espírito superior. Às vezes, numa reunião mediúnica com um punhado de médiuns colaboradores, pode não haver ninguém que tenha condições de sintonia com determinadas entidades. E eu até digo para vocês, às vezes, quando uma comunicação de um espírito superior ela é muito importante naquela reunião, esse espírito superior, ele muda o seu padrão mental para ajustá-lo à mente do médium, que poderá recebê-lo naquela altura. E ele, pela sua superioridade, ainda atua na mente do médium em potencial para a comunicação com ele, para que então haja o ajuste vibratório e a sintonia aconteça
e o resultado seja o que esse espírito programou. Pois bem, agora nós vamos ver alguns itens sobre o transe. Não vamos ver hoje, não é o tema todo, mas vamos ver pelo menos alguns itens. Primeiro, conceito de transe. A palavra transe, do latim trânsitos, significa ir além, trespassar, ultrapassar. É genericamente entendida como qualquer alteração do estado de consciência. Um dia nós também podemos conversar sobre isto, estados alterados de consciência, consciência holotrópica e coisas que têm rótulos diferentes, mas que são praticamente de mesma natureza. Os nomes mudaram porque esses nomes não são nomes dados por espíritos relacionados à doutrina espírita e à sua literatura, mas tem a ver com psicólogos, psiquiatras, médicos, físicos, trabalhando nesse campo tão bonito da mente humana. Pois bem, segundo Jaime Servino, eu tenho até este livro por aqui, só não sei em que armário, mas é capaz que ele exista em PDF. Transe pode ser considerado em um estado especial entre a vigília e o sono. De novo, seja o grau que for de transe, há desdobramento. Alguma coisa, a alma se afastou do corpo. Do contrário, o fenômeno não acontece. Que, de alguma sorte, abre as portas da subconsciência. Aqui é uma expressão da psicologia que tem a ver com algo que está em todo mundo, no interior da mente humana, isso é universal, não é? E que não vem à superfície. E, portanto, não vem à lembrança. São aspectos que nós não temos memória e que, portanto, até parecem que não existem, mas estão lá dentro de nós. Então, por exemplo, o hipnotismo tem a ver com este tema. O transe hipnótico. Por exemplo, determinados aspectos em casos muito bem selecionados, a busca pelo desdobramento que vai tentar uma referência numa vida anterior. A própria TVP, terapia de vidas passadas, terapia regressiva, tem a ver com o que nós estamos trabalhando nas últimas segundas-feiras e hoje também. Nós só não vamos ver esses pontos, como talvez hoje não possamos ver os fenômenos de quase morte, que também se relacionam. Pois bem, número 2, graus do transe. O transe, mediúnico ou não, pode apresentar dois estados extremos, superficial ou consciente, e profundo, inconsciente ou sonambúlico. Entretanto, entre um e outro, há inúmeras gradações que caracterizam o transe parcial ou semi-inconsciente. Semi-consciente, tanto faz. No transe superficial, não há a chamada amnésia lacunar, que é o quê? Perda da memória do que está acontecendo naquele momento. O paciente se recorda de tudo e pode, inclusive, pôr em dúvida o fato de ter permanecido em transe. Porque ele se recorda, ele lembra dele próprio, ele acredita que esteja completamente no seu grau fisiológico de consciência.
O transe profundo ou sonambulismo é caracterizado pela extrema sugestibilidade e amnésia lacunar. A amnésia lacunar é o esquecimento de acontecimentos vividos ou presenciados durante o transe. Leon Denis, para encerrarmos por hoje, eu diria, com ele toda a chave é de ouro. Esclarece que durante o transe profundo ocorre uma espécie de sono magnético. É uma outra forma de expressar. Olha o magnetismo aí de novo, que permite ao corpo fluídico exteriorizar-se, desprender-se do corpo carnal, e é a alma tornar a viver por um instante sua vida livre e independente. Vejam que lembrança que ele traz, né? Como se fosse um desvencilhar momentâneo da prisão do corpo. É como se o pássaro saísse um pouquinho, porque a gaiola foi aberta e ele foi espiar do outro lado. Mas logo a seguir terá que voltar. Fenômenos de quase morte é mais ou menos a mesma analogia. A separação, todavia, nunca é completa, porque separação absoluta é a morte, é a desencarnação. Querem ver um exemplo interessante de se lembrar agora? Lázaro. Lázaro foi dado como morto. Lembram disso? Mas, por mais que o aspecto dele, até o odor exalado, fosse um odor como se traduzisse um corpo já sem vida, a alma permanecia ligada ao corpo. E Jesus usou todo aquele cenário, a preocupação da família, das irmãs Maria e Marta, para ensinar a ideia, né, da potência do amor, no sentido de tratar até alguém que já era dado como desencarnado ou morto. Então, naquela altura, Lázaro estava completamente afastado do corpo. Quem? A sua alma. Tão afastado que o corpo já não mantinha nenhuma evidência de vida. Mas a separação não havia se completado e Jesus, com aquela condição, não só o traz de volta, mas o reanima magnética e fluidicamente. E aí ele volta imediatamente para uma alegria extraordinária da sua família e dos seus amigos, daquela comunidade. Pois bem, um laço invisível continua a prender a alma ao seu invólucro terrestre, semelhante ao fio telefônico que assegura a transmissão entre dois pontos. Esse laço fluídico permite à alma desprendida transmitir suas impressões pelos órgãos do corpo adormecido. No transe, o médium fala, move-se, escreve automaticamente. Desses atos, porém, nenhuma lembrança conserva ao despertar. Por quê? Porque ele ficou muito distante. Não é apenas distância espacial, distância em centímetros, ou metros, ou quilômetros. É distância no sentido vibratório, psíquico, porque isso também importa muito. Pois bem, a duração do transe varia conforme as circunstâncias e as condições físicas e psíquicas da pessoa. Pode ser fugaz e imperceptível para os circunstantes. Um súbito mergulho no inconsciente. Ou prolongado, com visíveis alterações do estado psíquico.
Então, meus amigos, vamos fazer assim. Nós vamos interromper neste ponto, vamos retomar esse estudo tão interessante na semana que vem, no dia 14 de março. E agora eu vou concluir aqui a gravação e vamos ver os questionamentos de vocês. Está bem?